Let's go. Mais um episódio do Purplecast. Nós estamos tão felizes hoje. Pastor, a gente tava conversando aqui, eu deixei essa Ela nem apresentou o convidado. Ela começou lá, aí ela, pastor. Não, mas Quem é olha nosso só, convidado é do dia? porque a gente vai falar de um pastor que está aqui hoje, um convidado muito tá. especial. A gente tava Desculpa. conversando, mas eu não expressei ainda a minha alegria, minha gratidão, minha honra por receber você aqui. Pastor Rafael Conrado. Ê! Nosso querido, amado pastor do Mevão. Pastor, você não sabe disso, mas quando eu cheguei aqui, logo quando eu tava começando o Mevão, a gente teve uma reunião lá em West Palm Beach. Você vai lembrar que eu acho que era o Felipe Borges que tava junto com você. Cara, aquele culto foi poucas pessoas, o céu desceu ali, você me entregou uma palavra. Então, desde lá, sabe, eu já sou abençoado por você. Quando eu cheguei aqui, quando eu chorava por ter que estar aqui. E é um prazer, viu? Toda vez que você vai na nossa casa, a gente é muito abençoado. Ele não ia estar aqui, era pra ele estar com a Aline. Ele é casado com a Aline, ele é pai da Raina, do Saulo e da Rebeca. Isso. Eita, Bianca, E ele muito queria boa. estar, ele acabou de falar que ele queria estar na cama com eles, tudo em cima dele. E ele tá aqui. Mudou a passagem. Muito obrigada. Obrigada, pastor. Muito Prazer obrigada. meu, gente. Eu sempre digo que eu quero estar aonde Deus está fazendo alguma coisa. E eu sei que Ele está fazendo algo aqui. Amém. Então, é um prazer para mim estar aqui. Obrigada, Amém. pastor. O pastor Que também honra. é escritor, né? Tem um livro chamado Transições. Me corrige se eu estiver errada. Isso. Está saindo o segundo agora, né? Em junho. Sério? Como é o nome? Já pode falar? Processo e propósito. Processo. Esse tem história pra falar, né? Esse tem uma bagagem aí, né? Saiu umas lágrimas no... Isso. Então, ele está saindo agora em junho, o segundo livro. Que legal. E até o fim do ano, o terceiro vai sair, em nome de Jesus. Sério, pastor? Esse ano você Isso. tá ativado. By the way, eu li o livro dele. Uma bênção, eu postei lá no meu Instagram. E uma bênção, assim, Deus falou muito comigo. Que benção. Assim, eu achei que eu não tava em transição, não. Daí eu li aquele livro e falei, uai, Eu estou. como assim? Todos estão. Nós né? estamos em Yeah. alguma área da nossa vida, né? Pastor, e além de esposo da Aline, pai daquelas 3 crianças lindas que cumprem o ministério junto com você, eu sempre vejo, principalmente a Raina, né, cantando, ela traduz você, é muito lindo de ver. Além disso, você também é pastor e apóstolo do Mevão USA, tá certo? Sim. Sim. E Mas o meu maior encargo é amigo de Jesus. amigo de Jesus. Meu, Amigo ma- de meu, Jesus. ma- meu maior título na Terra é filho de Deus, amigo de Jesus. Amém. 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 Só pra quem... Eu Somos. sei que a maioria de vocês já conhecem ele, mas pra quem não conhece, a gente só queria apresentar ele. E é isso, vamos começar? Vamos. Pastor, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz e honrada. Acho que cada pessoa que esteve aqui com a gente foi colocada por Deus. Tenho certeza que a sua presença aqui... A gente está no Mevan hoje, tudo tem um propósito, então eu tenho certeza que quem assistir esse podcast hoje vai ser muito abençoado. Então assistam até o final. Nossos pastores estão aqui também. Nossos pastores estão aqui de plateia. Tudo bom? Tudo bem. Pastor Samuel, tu tem que vir aqui, hein? Tá intimado. A gente já intima aqui ao vivo, aqui na gravação, entendeu? Porque daí ele não tem como dizer não. É. Mas vamos lá. Esse capítulo vai... Hoje é domingo, dia de Páscoa. Hoje Benção. será domingo, Hoje né? será. Hoje será domingo, dia de O Páscoa. dia que vai sair. É um dia muito importante e especial para todos nós cristãos, um dia de vitória. E eu queria aproveitar para a gente começar o podcast falando um pouquinho sobre o que é a verdadeira Páscoa, né, que nós comemoramos hoje. Eu não tenho tanto conhecimento quanto você, mas assim, a gente buscou estudar bastante esses dias e sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né, a origem, coisas que eu, como cristã, durante muitos anos, nunca tinha para ver, para estudar, para entender. Eu sempre ia para a igreja e comemorava a Páscoa, sendo, tipo, a ressurreição de Cristo. Uhum. Aí, quando eu fui estudar a fundo, assim, eu falei, nossa, tipo, começou lá em Moisés, né, Jesus... Começou lá no Egito, né? No Egito. Aí eu entendi que essa questão dos ovos da Páscoa, né, pelo que eu estudei ali, é uma origem pagã, que eu não sabia também. Tipo assim, eu sabia que o coelho da Páscoa, tipo, o ovo da Páscoa não tinha a ver com Jesus. Mas, assim, nunca imaginei que tinha uma origem pagã, assim. Mas qual o verdadeiro sentido da Páscoa, assim, hoje, para nós cristãos? Até uma dúvida, aproveitando, que as minhas perguntas sempre são ótimas. Hoje nós não comemoramos mais como judeus, né? A gente não tem mais nem um pouco dessa tradição. Você acha certo a gente não ter mais nenhuma dessa tradição? Você fala dos banquetes? Das comidas? Da Tipo assim, tradição, eles do jeito- guardam 7 dias, né, sem fermento. Não, o que acontece? Jesus ele não veio anular, né? Ele veio cumprir a lei.
existem algumas leis, né, eternas, algumas leis que são leis que não mudam. As leis não mudaram. Quando Jesus cumpriu todas as coisas nele, eu estando em Cristo, né, eu estou cumprindo a lei. A obediência a Cristo é a obediência à lei. Porém, todavia, entretanto, Jesus, por exemplo, ele é o Senhor do sábado, né? Jesus, ele não veio... a religião dizia, não pode curar no sábado. Ele curava no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Ele ia lá e tirava uma pessoa, né, de apuros no sábado. E ele foi muito criticado pela religião por conta disso. Mas ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Então, na realidade, o descanso não é mais num sábado. O descanso é numa pessoa, que é em Jesus. Excelente, a gente estava discutindo isso lá. A gente discutiu tanto Então, eu não isso. descanso num dia, eu descanso nele. E nele eu cumpro a lei. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, a questão da Páscoa, ela começou no Egito, ela começou na transição, né? Você que quer saber mais sobre transição, tem um livro muito legal para você. Lá eu falo sobre essa transição do Egito, da passagem pelo deserto. E quando Moisés é enviado ao Egito em Êxodo capítulo 5, existe um capítulo 5, versículo 1, Deus envia Moisés e o pedido, né, a ordem de Deus é que Moisés vá até Faraó e diga a Faraó, deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Só que o coração de Faraó estava endurecido, né, pelo próprio Deus. Outro dia a gente explica, né, com mais detalhes, que o podcast não é sobre isso. Vou resumir. E Deus envia 10 pragas, né? E na última praga, que é a morte, né, dos primogênitos, Deus, ele dá uma ordem para que todos os hebreus matassem um cordeiro. Matem um cordeiro, isso está no capítulo 11 de Êxodo. Matem um cordeiro sem defeito. Cordeiro sem defeito, vale muito a pena ressaltar isso. E vocês peguem o cordeiro e comam em família. Vocês comam em família, na casa de vocês, na mesa, né? No lugar de relacionamento, no lugar de comunhão. Comam esse cordeiro que o anjo vai passar. E esse anjo vai passar tirando a vida dos primogênitos do Egito. Porém, aqueles que tiverem com sangue do cordeiro nos umbrais, aqueles que tiverem com sangue do cordeiro que foi morto, sem defeito, nos umbrais das portas, o anjo vai pass over. Ele vai pass over, passar por cima. E vocês vão ser livres da morte. Vocês vão ser livres da morte. Essa é a Páscoa do Senhor. Nossa, que é o que Jesus... A Páscoa aponta para um cordeiro que foi morto para te livrar da morte. A Páscoa aponta para um cordeiro que foi morto para te livrar do inferno. A Páscoa é alguém que se entregou em teu lugar. E quando nós sentamos para comer em comunhão, celebrando a aliança, celebrando o relacionamento, celebrando a família, e o sangue desse cordeiro está nos umbrais da porta. Onde está a porta hoje? Onde está a casa hoje? A casa é você. O sangue está em ti. Então, quando a morte vem, ele encontra o sangue de Jesus na tua vida. Eita, já escutaram uma explicação assim? Então, que lindo. A Páscoa aponta para ele. Então, foi celebrada nessa saída, foi celebrada no deserto, foi celebrada antes de entrar. Então, tipo assim, se tornou uma festa, né? Se tornou uma festa de celebração pela libertação do povo da escravidão. Então, hoje, nós celebramos a nossa libertação da escravidão através da morte de um cordeiro sem defeito também. Deu para entender? Completamente. Então, assim, resumindo muito, dá para a gente fazer um estudo sobre isso, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, ele se entregou como um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem ruga. E hoje nós podemos ter vida em abundância porque ele pagou o preço por nós. Essa é a Páscoa. Você pode comer ovo de chocolate, fica tranquilo. Você vai engordar
né? Não tem problema, é gostoso, mas a Páscoa não é a respeito de coelho, de ovo, é a respeito de Cristo. A morte de Jesus, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que foi morto para que nós tivéssemos vida. Então, é isso. Eu tava pensando a gente falar sobre aquele assunto que você sugestionou, mas tem muito a ver essa passagem. Com certeza Deus já falou com você, né? Sobre o cordeiro sendo comido todas as partes, não podia desperdiçar nada numa mesa. Então acho que eu já vou puxar o gancho. Puxa, depois a gente fala sobre isso. Porque, pra quem não conhece, assim, a vida, né? Aquilo que Deus já depositou em você. Eu já tive o privilégio de estar muitas vezes pregando e você fala muito sobre a mesa. E Deus já falou isso profundamente. Eu já escutei podcast, já escutei você lá na igreja, falando sobre o poder da mesa, como ela pode apontar mesmo para que a gente vai para o que a gente vai viver na eternidade com Jesus, com Deus. Então, eu queria que você explicasse, assim, da onde que vem, quais foram as passagens que o Senhor, sabe, abriu, assim, se revelou e você teve esse entendimento sobre a mesa. O grande segredo, Bianca, da mesa não é nem a mesa em si, é quem está sentado nela. É quem você é na mesa. Porque na mesa tem o traidor, na mesa tem o incrédulo e na mesa tem o íntimo, né? Uhum. Na mesa de Jesus tinha um traidor, tinha Judas. Na mesa de Jesus tinha o Tomé. Na mesa de Jesus tinha o João, que deitava a cabeça no peito. Então, quem você é na mesa é que faz toda a diferença. Na realidade, quando você fala do cordeiro, né, voltando um pouco para a Páscoa ali, Uhum. esse cordeiro, ele era sem defeito e Deus disse, comam ele inteiro. Isso aponta para o evangelho. O cordeiro aponta para Cristo e Cristo aponta para o evangelho. O evangelho tem que ser completo. Deus diz, comam tudo. Comam o cordeiro por completo. O evangelho, ele tem que ser realmente comido, né? Tem que ser digerido, ele tem que ser degustado de uma forma completa, não parcialmente. Eu vejo hoje pessoas pregando um falso evangelho ou um evangelho pela metade, né? Pegam a Bíblia como caixinha da promessa. Só aquelas partes que te agradam. E o evangelho precisa ser completo. E esse lugar que nós chamamos a mesa do Senhor é um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Eu digo que a mesa não é uma pregação. A mesa não é uma música. A mesa é uma cultura eterna. Repita comigo na sua casa. A mesa é uma cultura eterna. O que é isso, Rafael? O que é uma cultura eterna? Uma cultura eterna é algo que nunca vai terminar. O púlpito, o modelo de púlpito, ou seja, o que é o púlpito? O púlpito é aquele lugar onde o pastor prega atrás dele, né? Uhum. Um palestrante, um pastor, bota ali o seu iPad, bota ali sua Bíblia e prega atrás do púlpito e uma plateia. Esse modelo vai terminar. Uhum. Esse modelo tem prazo de validade. Mas esse modelo que nós estamos agora, ele vai ser eternizado. Por quê? Na eternidade você não vai ver um púlpito, você vai ver uma mesa. Quando você diz mesa de Eu digo mesa. Eu digo mesa. pessoas que você convive. Eu Não, digo mesa mesmo. Quando eu falo mesa, eu falo tanto desse lugar físico como do tete a tete. Porque a mesa ela traz uma posição que todo mundo se iguala. Todo mundo fica igual e onde o coração está mais perto, né? Então nós precisamos entender que essa posição de estar sentados olhando uns para os outros é uma posição de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. E na eternidade, João viu uma mesa. O apóstolo João viu a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ele viu um banquete sendo preparado. Então nós precisamos entender que é para esse lugar que nós estamos indo. Então nós temos que buscar se acostumar com ele agora. E é um lugar que as pessoas não têm gastado muito tempo, né? Não. E quando eu falo, muitas vezes eu falo, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. É, Tudo tão corrido, fast food. e se você for prestar atenção nos projetos arquitetônicos, né, os projetos de design de hoje, minha esposa é formada em design, os projetos mais atuais, eles não têm mais mesa, é balcão. Verdade. Por quê? Porque ninguém quer gastar mais tempo.
É prático, Nós estamos rápido. numa era do fast food, nós estamos na era do drive-thru, nós estamos na era das pessoas que não querem gastar tempo. Agora me responda uma pergunta, Bianca e Aimee. Para que eu vou comer na eternidade, se na eternidade eu vou ter um corpo glorificado que não precisa de comida? Porque Deus não fez a comida para fome, Deus fez a comida para relacionamento. Quando nós vamos para a mesa, não é só para saciar a fome física, é para alimentar a nossa alma de relacionamento. Sentar, ouvir. Então Deus fez o ser humano com necessidade para comer. Ele poderia ter feito o ser humano com uma placa solar, não, na cabeça? E a necessidade, ela é contínua durante o dia, né? Contínuo. A gente se alimenta várias Tem vezes. alguns irmãos que, né, que passam Inclusive. até do limite. Precisando até dar uma parada. Mas esse lugar de sentar, por exemplo, Jesus, depois que ele ressuscita, né, Ele Ele pede come. pra vai, comer. primeira coisa que ele vai e chama os discípulos para comer. Eles estão no lago, decepcionados, né? Evangelho de João, capítulo 21. João 21, Jesus vai até eles, porque todo decepcionado, Aimee, volta para a zona de conforto. Todo decepcionado volta a fazer o que ele sabe fazer. A decepção te leva para sua zona de conforto. Eles foram voltar a pescar. Tinha outros dois, em Lucas 24, que estavam voltando para Emaús. Chorando, triste. Ambos foram curados aonde? Na mesa. Os discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 13, Jesus encontra eles no caminho da decepção. Porque você que está decepcionado, irmão, fica tranquilo. Jesus vai te encontrar na tua decepção. Jesus sempre vai encontrar o decepcionado. Jesus entra no caminho como quem... E aí, galera, o que é que tá passando aí? O que é que tá pegando? Aí os caras... Onde é que tu tá, cara? Você que não tá sabendo dos acontecimentos? Jesus, what's happening? O que é que tá acontecendo? Aquele que era profeta. Jesus, cara, o que era profeta, que era poderoso. Ou seja, todo decepcionado joga Jesus pro passado dele. Pegou Ele aí? aquele que era, aquele que é e ele será eternamente. Então não joga ele pro teu passado. Ele está hoje na tua vida. E ele vai estar amanhã na tua vida. Ah, ele era. Não, eu tô aqui agora. Eles não conseguiam entender, né? Eles estavam cegos. A decepção cega. A decepção tira a sensibilidade. Então eu não sei quem te decepcionou, o que te decepcionou, mas eu profetizo que Jesus vai te encontrar no meio da tua decepção. Amém. E aí Jesus, e aí, o que é que tá pegando? Não, cara, mataram ele. Aí Jesus, cara... Aí Jesus joga a deixa. Mas não tem uma profecia que ele ressuscitaria no terceiro dia? O senso de humor de Jesus era incrível. E aquele era o terceiro dia. Aquele era o dia do cumprimento da profecia. Ou seja, todo decepcionado perde o tempo do cumprimento da profecia. Uau. Todo decepcionado perde a sensibilidade de enxergar, tá na frente dele, ele não vê. Então, Jesus vai dando a deixa. E a Bíblia diz, depois você confira em Lucas 24, 13, que Jesus cita todas as profecias. Jeremias, Micaías, Abacuque, Isaías, Ageu, Malaquias. Ele vai citando os profetas e as profecias que apontavam para esse dia. E os caras não enxergaram. E os caras não compreenderam. Só que eles chegaram no momento, Aimee, que estava escurecendo, eles foram parar numa vila para dormir. Jesus faz que vai passar adiante, eles Pois é, isso eu chamam acho Jesus. engraçado. Por que Jesus ele faz que ele vai Porque embora, Jesus né? espera a tua atitude. Jesus quer ser convidado. Jesus ele não é intrometido. Jesus quer ser convidado. Uau. O diabo é intrometido. Jesus não é. Uau. O diabo invade. Jesus espera o convite. Jesus vai passando e eles... E depois eles insistirem, né? Eles disseram, fica. Tem até uma música antiga que eu amo que diz, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Então Jesus é convidado. A melhor coisa que um decepcionado faz é convidar Jesus para entrar. Insistentemente. A melhor coisa que um decepcionado faz é convidar Jesus. Você que está decepcionado, convida Jesus. Não precisa entender, não precisa, sabe?
Não sei o nível da sua decepção, mas convida Jesus. E o decepcionado, ele fica nesse lugar de emoção, né? Porque mais pra frente ele vai falar, vocês não sentiram no coração Não, e de a vocês? Bíblia diz o Coração seguinte, que queimado. Jesus entra, e é muito lindo, versículo 31 de Lucas 24. Ao sentar à mesa. É. Tá lá escrito. Esse foi um dos versículos que te marcaram. Ao sentar à mesa. Pronto. E ao partir o pão, os olhos dele se abriram. O que me deixa mais encucado é que os olhos dos caras se abriram, eles reconheceram Jesus, Jesus desaparece. Outro dia eu fui perguntar assim, Jesus, que eu sou curioso, né? Podia ter ficado um pouquinho mais, né? Não, eu disse, Jesus, como assim, cara? Você andou o dia inteiro com os caras, eles não te conheceram. Na hora que eles te conhecem, eu vou embora? A resposta dele pra mim foi, filho, uma igreja que me reconhece não precisa mais ficar me vendo. Nossa. Quem precisa de prova de amor é quem não acredita no amor. Precisa ver. A fé não vê. A fé sabe. Então, na hora que a fé deles foi ativada, Jesus tá resolvido. É tanto que eles voltaram imediatamente. Improvável. Eles voltaram imediatamente. Ué, eles não pararam com medo do escuro, com alguma coisa para dormir, para descansar. Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque eles foram reposicionados, realinhados, reativados na mesa. Aquele lugar de mesa, de comunhão, partir do pão. Eles, nossa, velho, ele. Aí Jesus aparece e ele, cara, tu não sentiu? Nosso coração tava queimando. Entendeu? Eles tinham um sentimento, mas não enxergavam. Então, não dá para viver nesse lugar de não dá de para viver na emoção, emoção. de É por isso que o sentimento. culto tem que ser racional, não emocional. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Nós temos que entender o que estamos fazendo. Sim. Então não é sobre cair no chão, rolar, babar, gritar, é sobre entender. Então eu oro para que haja entendimento, revelação, sabedoria, para que você realmente se reposicione no propósito eterno de Deus. Amém. Vocês falam alguma coisa, senão eu vou embora aqui. Pode continuar, eu tô nem querendo compartilhar nada. Curiosidades da Bíblia. É que eu sou muito curiosa, né? Meu Deus, eu tenho tantas curiosidades. Deus tem trabalho comigo, meu Deus, coitado. Mas Jesus, quando ele aparece num corpo glorificado, ele aparece já em corpo glorificado, né? E esse é o corpo que a gente vai receber no fim. Eu sempre fiquei pensando que eu acho que... Porque Jesus comeu, né? Aí eu fico, cara, então a gente vai comer na eternidade. Ele não, Sim, vai ter um ele não banquete somente esperando. comeu, como ele preparou a comida. Porque teve esse episódio em Lucas 24 e em João 21, ele chega para os outros decepcionados que estão pescando Me pergunta. e grita na beira do lago: tem alguma coisa para comer? É a primeira vez nas escrituras que ele chama ele de filhos. João 21, 6, tá por ali, 6, 7. Filhos, Uau. tem alguma coisa para comer? Aí quando de repente no barco eles não reconhecem, aí João, que era o íntimo sempre reconhece primeiro. João era o que deitava a cabeça no peito. Ele disse, é o mestre, cara. Pedro estava sem a roupa dele, pulou dentro da água. E aí Jesus, tem alguma coisa aí? Não pegamos nada. Joga a rede. Nesse momento, Aimee, Jesus está trazendo eles de volta ao lugar do encontro. O primeiro encontro deles com Cristo foi numa pescaria, onde Jesus diz, joga a rede. E eles estão agora decepcionados, frustrados, abatidos. Jesus traz de volta de novo aquele dia, diz, joga a rede de novo. Você desistiu, mas eu não desisti de você, não. Vai, tenta de novo. Cara, ele dá tanta chance para pessoas e às vezes a gente é tão... A Bíblia não diz quer que dar as chance pra redes, ninguém, né? as redes estavam ali, cheias de grandes peixes. Eles trouxeram. Só que quando eles chegam na beira do lago, Jesus já está com peixe assado. Ué, para que ele pede peixe se ele já está com peixe assado? Entenda uma coisa. Sempre que Jesus te pede uma coisa, não é porque ele precisa. Ele te chama para participar do que ele está fazendo. Nossa. Ele quer que você participe. Deus não precisa de você, mas ele ama estar com você. O Deus Todo-Poderoso. Por que ele chamou Adão para descansar no 7º dia? Deus não se cansa.
Para que alguém que não se cansa chama alguém para descansar? Aquilo ali é dizendo, Adão, vem sentar comigo aqui, filho. Vem se relacionar comigo. Vem gastar um tempo com o papai. No primeiro dia. Tem tanta coisa para, né? Tudo pronto, tudo perfeito. E Deus diz, Adão, vamos aqui pro dia do descanso. Então, o chamado, Aimee, é para relacionamento. Eu acredito que as pessoas elas estão frustradas com religião. Sim. Frustradas com regras. Sim. Aonde a regra é forte, o relacionamento é fraco. Aonde a regra é forte, o relacionamento é fraco. Então, Deus nos chama para relacionar com Ele, para conhecer seu coração. E é na mesa. Ele chama ele de volta, o peixe está pronto. Tem peixe, tem pão, tudo pronto. Aí ali naquela comunhão, imagina quantas fogueiras em 3 anos e meio andando com Jesus eles não acenderam juntos. Quantos peixes, quantos pães, quantos momentos daquele. Jesus está trazendo eles de volta a um lugar que eles perderam. Mas também um ponto é que esse lugar de cura também, muitas vezes, é um lugar de ferida, né? Porque a maioria das pessoas, elas se ferem à mesa, né? Tipo, eu falo que o Mevan tem sido um lugar de cura pra mim, porque eu já fui muito machucada pela igreja, sabe? Então, acaba que, nossa, por coincidência, hoje eu falei exatamente nos meus stories a respeito do que a gente tá falando agora, porque esse podcast a gente se expõe demais, né? Mas até no domingo, né, tava lá na igreja e aí o pastor Luiz Hermínio tava pregando, ele começou a falar e eu comecei a me sentir muito incomodada, porque eu falei assim, Deus, eu sinto, tipo, um amor muito grande por quem não é da mesma fé que eu, tipo assim, que não tem Cristo ainda. Tipo, eu fico, por que ninguém olha pra eles? Sabe? Só um parênteses, Deus chamou ela como evangelista, tá? Eu sou evangelista, eu não sabia. Isso é claro, Isso é muito eu já claro. percebi. E aí eu falei assim, Deus, por que a gente tá aqui, tipo, todo domingo e a gente tá todo domingo se alimentando e aquelas pessoas que estão de fora? Porque Jesus não morreu só por nós, daqui de dentro da igreja, ele morreu por todos, sabe? E eu comecei a me sentir, eu falei, muito doido, né? Que eu falei, Deus, eu tô errada. Aí eu comecei a me sentir mal no culto, eu tava fotografando, eu falei, gente, eu tô errada, eu acho que eu não tenho que estar nessas mesas, não tenho que estar nesses lugares, porque eu posso me corromper, ou eu acho que não é isso. Eu comecei a entrar numa crise ali comigo, igreja, né? porque parecia que eu queria muito dar para quem tava fora, e aí eu não queria estar dentro, sabe? Comecei uma crise. Mas como que você vai dar para quem tá lá fora se você não se alimenta aqui dentro? Não, eu me alimento, mas às vezes esse ponto do eu me alimento dentro da minha igreja, eu me curo, inclusive. A minha igreja é a minha cura, assim, nossa, pastora Dagli, todo mundo ali, tipo, é um ensino também. Mas ao mesmo tempo eu olho pra quem tá fora e eu sinto um amor por essas pessoas, eu falo, cara, tipo, sabe, eu sinto que a religião, ela tava, tipo, mais afastando as pessoas do que aproximando, né? Com certeza. Lá em Jerusalém, uma vez eu fui, e na hora lá separar para saber onde que Jesus tinha morrido, falar, os católicos vão para cá e os evangélicos aqui, o pessoal meio que discutiu, daí eu falei, cara, é isso que a religião faz, ela tá mais separando do que unindo. E aí eu comecei nessa crise, no culto ali, eu sozinha com Deus, e aí no final, uma menina veio orar por mim, e ela falou assim, Aimee, eu tava ali, Deus pediu pra eu orar por você, que esses lugares que ele te colocou e esse amor que você sente pelos perdidos é algo que ele colocou em você. Então, tipo, é ele quem te coloca ali, é ele quem te coloca nessas mesas, ela falou, né, sobre mesa. E eu entrei nessa crise, porque eu sei que muitas vezes esse lugar também é de ferida, porque, por exemplo, às vezes muitas pessoas que assistem o podcast têm certeza disso, já estiveram numa igreja que é muito religiosa e que, porque eu não faço isso, tipo, a minha santidade me faz eu me sentir melhor do que você. E aí faz você olhar para o outro de uma outra forma. Só que também Só que eu entendo também, porque quando a gente mergulha ali naquele primeiro amor, você não sabe muito bem como lidar. Eu tive isso, né? Há um tempo, há pouco tempo atrás, eu tive isso, de ficar muito assim, tipo, sem muito conhecimento e acabar, às vezes, até ferindo pessoas, tipo assim, me afastando, porque eu achava que, ai, não posso fazer isso. É uma luta até hoje, mas, enfim, you know. Existe uma cura também, né? Total. Na realidade,
existe mais cura do que ferida. Na realidade, esse lugar que existe na mesa também, em alguns lugares que também ferem, ele, na realidade, é necessário, porque enquanto nós estivermos na terra, né, vai existir isso. No meio dos 12 tinha o traidor. Então sempre vai ter uma situação de divergência nos ambientes de Deus, né, que Deus nos coloca. Só que o nosso foco tem que estar no que Deus está fazendo. Então, Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está transformando. Então, eu não quero olhar para o que está dando errado. Eu vou olhar para o que está dando certo. Eu quero focar, né? Então, nesse momento que você entra nessa crise aí, você está olhando só num ponto de vista. Tem um outro ponto de vista também, que esse lugar ali que você está, que as pessoas estão se reunindo ali aos domingos, é um lugar para fortalecer a fé. É um lugar de congregação para que nós possamos adorar juntos, congregar juntos, se fortalecer para durante a semana ir lá fora e conquistar a alma perdida. E sem impactar a vida lá fora. Então, é necessário congregar. É necessário estar em comunhão. É necessário estar em família. Porque senão, se você estiver só lá fora, vai sugar tanta energia sua e você vai acabar sendo atingida. Então, você volta para sua base de comando, né? Sua base ali de renovo, de restauração. E aí, você tá bem soldada hoje. Tô bem soldada. e aí você sai pro seu campo de guerra, que é seu lugar de trabalho. Eu não acredito em secular. Não, é o espiritual e o secular. Todo filho de Deus é espiritual onde ele estiver. Uhum. O que ele está fazendo é espiritual. Entendendo que nem todo mundo tem o seu chamado. Então, tipo assim, se você é um influencer, você vai ser um influencer de Deus. Ali, infiltrado ou dentro daquele campo para atuar, né, como um agente de transformação. Se você é um construtor, se você é um house clean, eu sempre tenho uma mensagem minha no YouTube, inclusive, entra aí, acessa, clica no sininho. Tem uma mensagem no meu YouTube que eu falo, profeta disfarçado. Uhum. Que eu dou o testemunho de uma irmã que ela era house clean e ela, através da vida dela com Deus, ganhou várias pessoas para Deus. Ela tinha uma crise também, né? Ela não aceitava muitas coisas e quando ela se posicionou, Deus começou a usar ela na casa dos americanos, na casa de judeus, sendo, né, uma profeta disfarçada de house clean. Então nós precisamos entender que nosso propósito é fora das quatro paredes. Porém, esse lugar de congregação nos fortalece, né, em comunhão com os nossos irmãos, para que a gente tenha força para guerrear. Pastor, para a gente concluir esse assunto, só queria perguntar um pouquinho da mesa na sua casa. Eu sei que você ama estar com todos eles e a gente sabe que cada vez mais Satanás tem nos trazido uma agenda de trabalho, 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 e às vezes até ministério, às vezes até quem está na igreja não sabe, isso é até uma dúvida minha, sabe? Às vezes... minha pastora tá aqui, ó. Às vezes na minha estação, eu fico um pouco perdida, sabe? Será que é hora de sair? É hora de estar em casa? Como você que tem chamado, você que tá sempre viajando, como você distribui, sabe? Sabendo da importância do tempo que você precisa estar com eles. Para fazer a transição para esse, eu vou te responder, mas só fechando aquele assunto de João 21, que Jesus faz a mesa, né, conectando com isso que você está respondendo, Jesus faz a mesa e Pedro chega e ele chama Pedro e cura Pedro ali, né? Ele diz, tu me amas, tu me amas, tu me amas 3 vezes, né? Então eu gosto muito de uma palavra do pastor Paulo Júnior, quando ele falou assim, ele falou, eu achei muito legal, que ele dizia, Jesus fez uma mesa antes da cruz, né? A última ceia. Sim. Na Páscoa, né? Ele fez a mesa antes da cruz. E depois foi crucificado. Eles não entenderam a cruz. Jesus vem, ele não repete a cruz, ele repete a mesa. Então, quando ele ressuscita, ele não repete a cruz porque eles não entenderam a cruz. Ele repete a mesa. A mesa. Outra mesa para explicar. Outra mesa para que eles possam entender. E, na realidade, essa é a mensagem da minha vida. E na minha casa, respondendo a tua pergunta, eu já me deixei levar muito pelo ativismo, né?
que seria o ativismo para você? O ativismo, na realidade, o que é o ativismo? O ativismo é uma atividade fora do controle. O ativismo é você fazer coisas que são desnecessárias, né, para que a tua vida, para que o propósito da tua vida seja completo. Então, o diabo, quando ele... Isso é muito interessante. O diabo, quando ele quer agir na tua vida, muitas vezes ele não te para, ele te empurra. Uhum. Ele te dá Nossa, coisas. lembra do faraó? Lembra que você falou uma vez na igreja sobre quando o faraó... Tu lembra muita coisa que eu falo, né? Cara, eu lembro, mas são, espada entrando assim, são sementes. Sério mesmo, por isso que eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, porque essa mensagem me marcou muito. Eu sempre falo sobre isso. Faraó deu trabalho pra eles. Deu trabalho. E aqui na América não é diferente, né? Aqui na América tem um espírito parecido com o de Faraó. Sim. Aqui na América, Mamon, né? Mamon, ele dá trabalho. É tanto que a nação paga por hora. Quanto vale a tua hora? Quanto é o teu tempo? Né? Todo mundo sabe. Não, minha hora custa $50, $100. Deus está perguntando, quanto custa a tua hora para eu ficar comigo? Um dia um filho chegou para um pai e perguntou, pai, quanto o senhor ganha por dia? E o pai, para que tu quer saber, menino? E o menino insistiu. Teve um dia que o pai estava lá e respondeu ele, quanto você ganha por dia? O pai disse, meu filho, ganho $100 por dia. Aí o menino, consegui, pai. Que conseguiu o quê? Eu tava juntando, eu tava sem comer o mês inteiro no meu lanche, na escola, juntando dinheiro para comprar um dia do senhor comigo. E agora eu consegui. E aquele pai começou a chorar porque viu que estava trazendo dinheiro para dentro da casa, mas não estava trazendo a presença, não estava trazendo o principal. Então, existe uma grande diferença, Bianca, de você dar presentes e de você dar presença. Herança dá presente, legado é ser presente. Deus nos chama para deixar um legado para nossa família. Então você precisa abrir mão de algumas coisas para ser presente. E às vezes a gente, em nome de ganhar dinheiro, de botar comida dentro de casa, de pagar as contas, a gente está deixando de cumprir um legado. Como que eu equilibro isso? Como que eu sei? Essa é a sua pergunta, né? Como que eu sei? Você, na realidade, a gente sempre vai ser empurrado, sempre vai ser, induzido a fazer mais do que é necessário. Eu preciso entender que a minha prioridade tem que ser a minha casa. A minha prioridade tem que ser a minha esposa, no seu caso, seu marido, seus filhos. E as outras coisas, elas são fundamentais, sim, mas elas são secundárias. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade onde a mulher, ela, né, entrou num lugar muito legal, né, de destaque. Legal pra quem, pastor? Pra quem que é legal? Porque não é legal. Igual o pastor Luiz estava falando. Uma mulher esmagada. Falando isso. Pronto. Esmagada pelas milhares de funções. Mas assim, legal pra muitas, né? Elas estão achando muito legal. Só que assim, eu vejo que essa é uma estratégia maligna de tirar a mulher do lar. Com certeza. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, se eu não me engano está em Provérbios 18, a mulher sábia edifica a casa. E a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, se uma mulher edifica a casa, tira a mulher da casa, a casa cai. Entendeu? Rafael, você está dizendo com isso que a mulher não pode trabalhar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você for para Provérbios 31, você vai ver uma mulher que trabalha. Você vai ver uma mulher que prospera, uma mulher que produz, mas que edifica a casa. Sua casa está perfeita, seus filhos estão bem vestidos. Então, você quer saber qual é o equilíbrio? Se está faltando alguma coisa, se seus filhos estão sentindo, se o seu marido está reclamando, realmente é tempo de você recuar. Entendeu? Entendi. Se a sua casa está bem, você está habilitada para sair dela. Se a sua casa está toda no lugar e você tem a capacidade, a condição de fazer algo mais, a sua prioridade está aqui.
É a sua casa, seus filhos, seu marido. Se você tem essa condição, legal. Se o seu marido te abençoa para isso, mas eu conheço muitas mulheres que não estão nem aí para a bênção do marido, não estão nem aí para os filhos, elas querem o sucesso, elas querem. Só que bem aqui elas estão cansando, estão no 3º, 4º, 5º casamento. Que, desculpa a palavra, que diacho de prosperidade é essa? Ela virou uma multimilionária no 5º casamento, é igual a samaritana. Entendeu? Eu acho que a mulher próspera, cara, é a mulher que realmente consegue edificar a sua casa. Os filhos dela estão na presença do Senhor. Eu tenho uma mulher A mais abençoada. linda do mundo, Eu né? tenho. Ele sempre fala. Eu postei até uma mulher falou no Instagram, eu postei esses dias. Ontem eu postei, né? Que você quer saber quem é um homem, cara, olha a mulher com quem ele anda, né? Olha quem é a mulher dele. Você quer saber o nível do cara? Olha a mulher dele. Então, meu nível é altíssimo. Mas Porque acho eu tenho uma mulher sábia em casa que renunciou. A Aline, ela, na realidade, eu conheci a Aline com capacete na cabeça, liderando mais de 200 peões numa obra. Ah, é? É. Eu conheci ela dentro da construção, liderando peões ali, né, na construção civil em Fortaleza. Eu não sabia disso. Sim. E ela é formada em design de interiores. Então, a decisão não foi minha, foi dela. Nossa, é um opressor machista, tirou... Não, eu cheguei para ela e disse, minha linda, meu amor, quando a Raina nasceu, se você quiser continuar na sua carreira, eu te apoio. Tô junto contigo, nós vamos conseguir uma babá. Mas se você decidir cuidar da Raina, o macho daqui sou eu. Mas eu falei isso, aí, te confesso agora diante das câmeras, que eu tinha certeza que ela ia continuar trabalhando. Então, né, o que dá uma de... Não, deixa comigo. Se lascou. Pra ela ver que você Se lascou. Rapaz, Ali. É uma decisão difícil? igual o Jó falou, o que eu mais temia me sobreveio. Porque naquela época o salário dela era 70% ou 80% da renda. Uau. Que é outra crise também aqui na América, tá? A mulher começa a ganhar muito dinheiro, acho que é a provedora. Provisão, minha linda, não é trazer dinheiro, é trazer visão. E quem traz a visão é o macho. Pronto. Beleza? Esse aí vai ser um corte, hein? Quem traz a visão tem que ser um homem. Me chame do que você quiser, mas biblicamente falando, o homem traz a visão. A mulher gera. A mulher edifica. E o homem protege, provê e dá destino. O homem é protetor, o homem é provedor e o homem dá destino. E a mulher gera, a mulher edifica, a mulher administra. E as mulheres ficam assim, nossa, mas aí a renda vai correr. Porque a gente sabe, aqui nos Estados Unidos principalmente, a renda somada que não faz tem como funcionar. aqui na América, presta atenção, ó, deixa eu te falar uma verdade aqui. Talvez você está no Brasil, você não vai entender, mas quem está aqui na América vai entender. É quase impossível um homem chegar perto de uma mulher aqui, a mulher que limpa a casa aqui. A mulher limpa a casa aqui, o cara vai para a construção. A mulher está aqui, ele está aqui, financeiramente falando. Sim. Só que isso não faz a mulher ser maior do que o homem. Sim. A Aline ganhava 70% ou 80% da renda. Mas o líder da casa era eu. Sim. E eu tenho certeza que Deus... Cara, eu queria que a minha mulher fosse bilionária. Oh, Deus, enriquece a minha mulher, que eu vou administrar, eu vou ajudar ela a administrar. Tenho crise nenhuma com isso. Porque o provedor sou eu. E quem vai ser cobrado por Deus é você. Provisão é trazer visão. Provedor é o que vê primeiro. Provedor é o atalaia, é o cara que tá em cima do muro, tá vindo uma guerra, tá vindo um inimigo, o cara tá vendo. É o que fecha a porta antes de dormir. É o que tem um barulho. Tem um barulho, você manda a mulher ver, compadre. Você manda a mulher ver o barulho. Entendeu? Tem um barulho em casa, quem levanta é o macho, que vai ver, que tranca as portas. Então é assim Troca que as funciona. lâmpadas. Né? Então, Mas é porque aqui, o que eu vejo, né? É que uma mulher... Aqui existe uma inversão dos papéis. isso. A mulher vai ficando muito forte
e o homem vai ficando muito fraco. E eles invertem os papéis. Aí, de repente, o homem tá sendo a mulher da casa e a mulher Mas tá é sendo o homem da casa. falta de posicionamento, de alinhamento com a palavra de Deus. E eu vejo também muita falta de posicionamento dos próprios homens. É Porque se assim, a mulher ela tem essa segurança, eu chamo, Aimee, É igual você falou, eu chamo para que eu tô de aqui. síndrome. Os homens sofrem de uma síndrome que eu chamo de síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Quando Adão, né, no Éden, no paraíso de Deus ali, quando acontece a queda, a desobediência, a Eva come do fruto, consequentemente Adão também comeu. Quando Deus entra, Deus não vai cobrar Eva. Deus não pergunta por Eva, ele pergunta: Adão, cadê você? Quando Deus vem prestar conta com o homem, porque ele falou com o homem, o que é que o homem diz? Foi a mulher que você me deu. A síndrome de Adão é não assumir e colocar desculpa e colocar a culpa na mulher. Primeira síndrome. Segunda, omissão. Aonde Adão estava quando a serpente ficou chavecando ali o ouvido da Eva? Aonde ele estava? Então, existe hoje um espírito de omissão. Os homens são omissos e as mulheres estão crescendo. Elas têm que fazer, poxa, alguém tem que fazer, ué. exato. E tem muitas mulheres, Aimee, fazendo, Bianca, não é porque elas querem. É porque, cara, tem que ser feito e elas estão lá fazendo, sofrendo, chorando, mas estão fazendo. Por Mas, quê? tipo, o homem não fez, eu vou lá e vou... Porque tem o que resolver. banana não tá fazendo. Porque o omisso não tá fazendo. Entendeu? Então, eu oro para que se levante uma geração de homens, cabra macho, realmente, porque a mulher quer um macho, a mulher quer um homem que cuide da casa, que cuide dela, entendeu? Então não é sobre o dinheiro, cara, é muito mais que sobre o dinheiro, né? Então eu acredito que esse alinhamento, né? Na nossa casa, voltando aqui, a gente entrou para outro assunto. Voltando para nossa casa, a gente tem muito esse acordo, esse alinhamento, né? Eu e a Aline. A Aline é uma mulher muito equilibrada, muito sábia, muito coerente, né? Beijo, Aline. Me confronta Aline. demais, me confronta demais. Ninguém mais na Terra me confronta como ela. Me confronta, O fala, Luiz Hermínio que faz. Você não escuta o Espírito Santo, escute sua esposa. fala verdades que ninguém... Às vezes eu chego todo, né, inchado de conferência disso, ela vem com... Eu digo que a Aline é o meu fura-balão, ela é... Pss, né? Ô, volta, desce pra terra, desce... Vamos trocar esse lixo? Tira o lixo, ajuda aqui a levar o menino ali, vamos fazer as coisas. Então, ela é preciosa demais. Mas esse equilíbrio da família. Então, a nossa mesa é uma mesa realmente que ela tem sido um instrumento de cura por causa da minha mulher, né? Porque é a mulher que prepara a mesa. É a mulher que arruma a mesa. É a mulher que deixa a casa pronta. E eu sou aquela pessoa que trago as pessoas para esse lugar para serem curadas e saradas através do Já relacionamento. pensou, eram umas pessoas ali naquela mesa, né? Se aquela mesa falasse, né, pastor? Muita gente. Cara. Na realidade, aquela mesa já está até na casa da igreja hoje. Ah, é? Eu ofertei ela para a casa da igreja. A gente tem uma casa lá que a gente reúne. Eu ofertei a mesa para lá e ela ainda continua funcionando. Mais do que nunca. Bênção. E como, vamos ser práticos para quem está assistindo, como restaurar essa mesa para quem não tem? Porque a maioria das pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, elas não têm. E até hoje, enfim, eu estava com uma pessoa e ela estava falando para mim de alguns problemas que ela estava passando na casa dela. E eu, né, conversando com ela, eu falei, cara, meu conselho para você, se eu puder aconselhar, é que você... Deus, antes de agir, tipo, na sua família, ele vai agir em você. Então, a partir do momento que você começar a ter pequenas mudanças dentro da sua casa, o seu marido, os seus filhos, eles vão começar a ver isso. Muito bom. E automaticamente a sua casa vai mudando, né? Porque às vezes são pequenas coisas, né? Hoje nessa conversa, cara, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas é uma pequena coisa. Tipo, meu marido só me pediu isso aqui, daí já vira uma discussão. Mas é nas pequenas coisas mesmo que Detalhes, eu acho que né? o inimigo, ele consegue, tipo, cortar a sua comunhão, cortar a sua comunicação. Então, para essas famílias que perderam esse lugar de mesa juntos, como elas fazem para restaurar isso? Eu acredito assim, Aimee, sendo prático, como você falou, vamos ser práticos no seguinte aspecto. Faz quanto tempo você não toma um café junto? Começa marcando um café da manhã, uma refeição por dia.
Gente, vamos fazer uma refeição por dia, em família. Ah, Rafael, corri demais, não consigo o dia. Começa uma por semana. Uma refeição por semana junto. E vai estreitando. Porque assim, o que vai acontecer, nós temos que ser intencionais no encontro. Porque é interessante que nós temos horário marcado para trabalhar. Por quê? Porque nós ganhamos. Falta o trabalho? Não falta. Porque você está ganhando. E é interessante que nesse lugar de encontro com família, a gente sempre está negligenciando. É verdade. Então, sejamos intencionais. Vamos separar um tempo para sentar. Às vezes vai sair, não, vou falar sobre o quê? Não, vamos estar junto. E desses momentos intencionais vão começar a acontecer curas que você nunca imaginou. Então, o primeiro passo aqui é proporcionar esse momento. Não tem como dar o terceiro, quarto, quinto passo. É o primeiro, se reunir. Pode uma vez por semana? Pode 2 vezes? Pode uma vez por dia? Pode, então faz uma vez por dia. Cara, vamos jantar junto. Sem o celular na mão. Pronto, muito bom. Faz uma caixinha na casa ali, bota o celular dentro, né? Que realmente tem roubado muita atenção das pessoas, que não adianta, né? Junto, mas... Tá na mesa, além do celular. Então, o conselho que eu dou para vocês é proporcionem momentos e deixem que Deus faça o que Ele quer fazer. Eu tava lendo, quando você começou a falar sobre mesa, eu lembro que na época eu tinha, não tava lendo não, eu tava escutando o livro A Experiência da Mesa da Dave Cyrus, né? Ela fala muito sobre isso. E ela dá vários dados científicos de crianças com, até coisas simples, tá? Crianças com obesidade que não sentam à mesa. Que às vezes você tá na frente da televisão e você não tem ninguém te dosando na mesa. Já percebeu que quando você senta na mesa com mais pessoas, você não pode exagerar muito? São coisas assim simples. Aí eu lembro que ela fala que teve uma vez também que ela deixou de fazer algo que o pai dela e a mãe dela não gostavam, porque ela ia se sentar à mesa no outro dia e eles iam conversar sobre o que aconteceu na noite passada e o Espírito Santo dela constrangeu ela porque ela não queria falar isso à mesa. Então ela deixou de fazer. Outros dados sobre desobediência e rebeldia na escola. Foi feito um estudo que falava que crianças que tinham o costume de sentar-se à mesa com seus pais, eles tinham muito menos. Eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas era assim, muito menos porcentagem de crianças que eram rebeldes, que eram desobedientes. Tipo assim, isso influenciava diretamente na conduta, no relacionamento das crianças na escola. Então, para você que tem uma família, traição de maridos. Fizeram um estudo com maridos que se sentavam à mesa e que não se sentavam à mesa. E maridos que se sentavam a menos traíam menos ou não traíam as esposas comparado a maridos que não tinham esse tempo. Então ela vai dando vários e vários exemplos. Você vai ter que encarar a pessoa ali, né? Não, e assim, antes de trair, você tá ali olhando pra ela, compartilhando Salmo 23, o coração dela. Né, Davi diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Unge a minha cabeça com óleo, meu Acho que foi cálice você que falou transborda. também uma vez sobre as medidas do altar no tabernáculo. Era uma mesa? Ezequiel 41. Ezequiel capítulo 41 fala que o altar do templo era uma mesa. E é onde a presença estava, né? Isso, o altar do templo, porque no 47 tem a visão da água saindo, né? Água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos. Mas lá no 41 fala que o altar desse templo era uma mesa. Era a espessura de uma mesa, ou seja, a mesa do Senhor, o lugar da presença. Sim, e o pão da presença, né? Que então, é o que Jesus fez também, né? Então, tipo assim, o altar do Senhor é uma mesa. O altar, então, todos têm um altar dentro de casa, só não usam. A gente tem a concepção do altar, né, ali na igreja. Isso aqui é um altar. Mas assim, prepare a mesa da sua casa, às vezes quando vai vir visita. Você coloca as melhores louças, você faz aquele banquete, e pro seu marido vai o de plástico, vai o descartável. Então, assim, ela fala sobre tudo isso no livro, sabe? Sobre o capricho, porque quem vai sentar na mesa é o Senhor. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão orar e vocês vão receber o Senhor naquela mesa. E é aí que flui. Não é o fato de estar eu, você e mais 2 pessoas relacionando, não. É porque você vai convidar a presença mais importante, que é Jesus, e aí a cura acontece, os relacionamentos são restaurados, porque o pão da presença tá em cima da mesa. É isso. Que é ele.
Amiga, eu queria que você perguntasse agora, vocês foram pra Orlando aquele dia e você chegou falando pra A mim... Bianca, ela conduz o podcast, senão a gente vai até amanhã É. na mesa, entendeu? Aí já vai sentar na mesa, já vai falar de outras mesas. Você chegou falando pra mim que você tinha sido uma bênção e tal, que a gente podia falar sobre isso no podcast, então... Sobre a influência, né? É porque... deixa eu só falar uma coisa do que a gente falou, depois a gente entra nesse. Claro. É que... Ai, é uma coisa que eu queria muito falar. Que a gente falou sobre o papel do homem e da mulher, e você falou sobre o papel do homem na vida da mulher. E eu falei sobre isso hoje nos meus stories, e eu acho que vale a gente falar aqui no podcast também, que muitas vezes as nossas relações aqui com as pessoas, dependendo das mesas que a gente sentou, né, às vezes esse lugar de cura de família, que é um pai e a mãe presente, né, muitas pessoas não tiveram isso. Eu não tive, né, não tive essa mesa em família, não tive. Meus pais se separaram, eu era muito nova, então eu não tive essa mesa, esse lugar de cura com pai, mãe, filhos ali sentados, eu tive pouco acesso a isso, né? Então, as relações que nós temos com as pessoas aqui, pelo menos eu já acabei refletindo muito com a minha relação com Deus. E quando você não tem eu também já fui casada, eu também nunca tive esse papel do homem marido dentro da minha casa. Então, acaba que, como eu nunca tinha entendido o que era o papel de um pai ou o que era o papel de um marido... Não tinha uma referência. Eu né? não tinha uma referência para eu poder entender. Eu busquei o lugar errado. Busquei no... Brincadeira Que aqui, lugar? gente, desculpa. Uns lugares esquisitos aí, É né? verdade. Sentei umas mesas esquisitas, galera, infelizmente. Era de plástico, quebrou e eu caí. Exatamente. Essa foi a sequência. Foi Mas essa. tá aqui, ó. Não seja na mesa de recuperando, plástico. Graças a Deus. Graças a Deus, recuperada. Mas a minha visão Muito bom. de Deus como pai e a minha palavra sempre com Deus, né? Meu versículo da Bíblia que Deus falou comigo, que eu guardo, né, no meu coração, é que eu, Senhor Deus, serei o seu marido. E a pergunta que eu fiz um dia a Deus foi assim: Senhor, tá bom, o Senhor vai ser meu marido, mas como assim? O que um marido faz por uma esposa? Eu não tinha um referencial de um marido, realmente. E quando eu fiz essa pergunta para Deus, eu falei: tá, e se o Senhor é meu marido, o Senhor é meu pai, mas peraí, o que é pai? Tipo, o que é o papel de um pai? Porque eu não entendi. Eu falei: tá, então você é isso, o Senhor sempre foi isso, mas... O que é mesmo que você faz? que é mesmo? Dessas relações? Como que eu devo agir e como você deve agir? Qual que é o seu papel na minha vida e qual que é o meu papel aqui? Porque eu tô meio confusa agora, Deus. Porque pra mim, pai tinha um significado. Tipo, eu amo meu pai. Mas, tipo, meu pai pra mim era sinônimo de abandono, era sinônimo de insegurança. Marido também. Pra mim também veio ser sinônimo de insegurança, de abandono, de rejeição. Então, as nossas relações aqui acabam, tipo, cortando total a relação com Deus. Total. E eu acho que uma forma que eu encontrei de me curar disso, e que talvez você que esteja em casa, né, uma mulher que não consegue recuperar a mesa, que não consegue entender o papel dela, é colocar Deus nesses papéis. Mas é por Porque isso, ele vai curar, né? É por isso que Jesus, ele não veio apresentar uma religião. Jesus veio apresentar o Pai. Os religiosos perguntavam: mostra-nos o Pai. Ele disse: ó, quem olha para mim, quem vê a mim, vê o meu Pai. Ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ali, as pessoas perguntam, Jesus pergunta assim: o que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que tu é João Batista, estão dizendo que tu é Elias, estão dizendo que tu é um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: Pedro, sobre essa rocha, sobre essa revelação eu edifico a minha igreja. Ou seja, a minha igreja vai ser edificada na revelação de paternidade. Ele sabe tanto que a humanidade é órfã que mandou o Filho para revelar o Pai. Então, esse relacionamento com Cristo, hoje, vai te revelar o Pai como nunca antes. Um Pai que não abandona. O que é um marido? Quando Paulo escrevendo, Deus, usando Paulo, diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Ou seja, qual a função do verdadeiro marido? Morrer pela mulher. Morrer pela mulher. Se hoje
chegar um bandido para atirar na linha, eu pulo na frente dela. Entendeu? Então, ele é isso para você. Ele é teu pai. Ele é o teu marido. E a cada dia que passa, ele vai se revelar mais ainda para você. Então, ainda que você não teve essa referência em Cristo, você vai conhecer o amor do Pai a cada dia. Então, eu acredito que essa restauração que Deus está fazendo no teu interior é para que você realmente leve adiante para muitas mulheres essa revelação do Pai, do marido, do amigo, né, do Senhor. A gente encontra essa paz e essa suficiência nele, né? Total. Total, tipo, e até nesse dia eu pesquisei, eu falei, tá, Deus, então eu não tenho referencial, eu vou pesquisar no Google, coloquei no Google, qual a função de um pai? Aí, qual a função de um marido? Uau. Daí, todas as vezes que eu tô passando por alguma situação, você pode falar sobre a função de um pai e de um marido? Pra quem tá assistindo? Porque todas as vezes que eu vou passar por alguma situação, eu penso, cara, peraí, meu pai vai me ajudar nisso. Você pega o atributo dele Eu pego assim, Deus, do peraí, momento, lembra né? aquele dia que o senhor Ah, falou você que é o senhor era provedor? meu marido? Senhor provedor, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tô precisando dessa provisão aqui hoje. E ele sempre proveu, e ele sempre fez. E é muito doido, porque quando eu entrei nesse lugar O pai, ele dá filha, destino. O pai, ele aponta o destino. O pai, ele traz a provisão pro lar. O pai, ele traz a proteção para casa. Então, tipo assim, E o husband, né? O husband, o inglês, o que abraça é o marido, né? Que abraça, que morre por ela, que cuida dela. Acaba se misturando o pai e o marido, né? Nessa função de proteger, de cuidar. Na realidade, a mulher, ela sai dos cuidados do pai e entra debaixo da umbrella do marido, da cobertura do marido, né? Então, o pai deixou de ser pai? Não deixou, mas agora que ela casa, o marido, agora que é o protetor, o provedor, e o que vai dar destino para casa. Querendo ou não, os dois têm uma função muito parecida, né? Então, eu acredito que isso está totalmente voltada para uma função masculina alinhada, né, com o coração de Deus. Que é isso que tem sido distorcido nesse tempo. Por que tantos divórcios? Por que tantas crises? Né? Porque as pessoas não têm referência. Paternidade é a vida de Deus. Paternidade não é uma mensagem somente. A paternidade é a vida de Deus. Deus é Pai. Jesus ressuscita, vai na beira do lago e grita, filhos! Ele nunca tinha chamado ele de filhos. Por quê? Porque agora ele é o Deus ressuscitado. Agora ele venceu, agora ele triunfou, agora ele tomou a chave do inferno, agora ele diz, agora sim, eu resgato meus filhos de volta. Então, essa é João capítulo 1, versículo 12. E todos os que o receberam, os que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o maior privilégio de um ser humano na Terra é ser chamado filho de Deus. Então, eu oro para que todos sejam restaurados na paternidade e conheçam o coração do Pai, não o religioso. Porque o Pai procura, João capítulo 4, versículo 20, o Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura, não é Deus que está procurando, é o Pai. Porque um Deus você serve com sacrifícios, um Pai você serve com honra. Um Pai você serve com honra. O Pai está procurando os verdadeiros. Qual a diferença do verdadeiro para o falso? O falso busca o que Deus dá, o verdadeiro busca quem Deus é. Quantas pessoas estão decepcionadas com Deus, mas foram atrás de Deus buscando o que Ele podia dar? Fazendo campanhas, fazendo coisas. Aí Deus não me deu o que eu queria, eu me decepcionei. Quantos se decepcionaram com Deus porque eram interesseiros? Quantos se decepcionaram com Deus porque receberam promessas de homens, dizendo que Deus ia fazer o que Deus não disse que ia fazer? Deus já fez, Ele já deu. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí faz um voto com Deus. Deus, eu dei R$300 na live pro profeta.
Não recebi. Não vai entrar nesse assunto, pelo amor de Meu Deus, nem entra Deus. nessa, nem entra nessa, não. Eu não curto as suas polêmicas. Outro dia chegou um irmão lá em casa e disse, pastor, vamos ali no culto, tem um cara dando endereço. Eu disse, eu já sei meu endereço, ué. Não, mas ele diz o nome, eu disse, eu já sei meu nome. As pessoas, elas estão assim, maravilhadas com o dom. Eu quero saber como é que esse cara cuida da mulher dele. Quero saber como é que esse profeta, se é que tem mulher, né? Se tem, como é que cuida dela. Como ele trata os filhos. Como ele paga as contas dele. Porque às vezes é um picareta, mas funciona no dom. Funciona no dom, a igreja fica aplaudindo. Ó. Todo mundo, uau, dá o endereço, dá o nome, dá não sei o quê. Mas isso é para outro podcast. Next. I agree. Voltando. A gente teve o evento lá aquele dia e você falou algo que Deus fala comigo há muito tempo. Acho que eu já cheguei a falar aqui no podcast algumas vezes. Que é desse fato de nós nos levantarmos como... Realmente, você falou do audiovisual, né? Audiovisual. Sobre algo que você falou que foi muito forte. Que a seta, ela entra pelos olhos e pelos Olhos e ouvidos. ouvidos. E nós somos uma geração que estamos o tempo todo sendo alimentados, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos. E eu creio que Deus, ele busca, né? Isso é algo que eu sinto muito forte dentro do meu coração, que Deus, ele busca influenciadores para o reino, sabe? Pessoas que possam realmente se levantar como uma boa influência. Mas eu ainda vejo que... Eu estava falando com uma pessoa essa semana no meu trabalho e ela estava falando assim, eu tenho muito medo de começar, porque eu levantar e falar alguma coisa, eu começo a receber um ataque. E eu falei para ela assim, cara, às vezes é exatamente isso que, tipo, Satanás usa, sabe? Esse medo de você se levantar. Só que Deus, ele é maior do que isso. E nós precisamos de pessoas que realmente se levantem, porque o inferno está muito organizado dentro das redes sociais. Você vê ele todos os dias, né, atacando as crianças, as famílias, né? A gente estava falando do sobremesa, né? Você acabou com um casamento, você acabou com uma paternidade. Você destruiu, tipo assim, né, tantos planos de Deus. E eu queria falar sobre isso, sabe? Sobre nós nos levantarmos como realmente uma geração que influencia nas redes sociais sem medo. Sabe, parece que os cristãos, eles estão com medo de se posicionar pelo ataque, medo de se posicionar. É porque também a religião, ela atrapalha um pouco isso, né? Mas quando você vem como um verdadeiro adorador de Deus e com algo que venha realmente do Senhor, cara, uma coisa que a gente fez quando a gente começou o podcast, né? Eu falei, Bianca, a gente tem que abrir mão da nossa reputação. Não importa o que as pessoas vão falar sobre nós, porque, de fato, elas vão falar. A gente vai receber ataque. Porque quando você... Jesus falou que... os discípulos que falaram, né? Tipo, que verdade difícil é essa de escutar, né? Quem poderá suportar? Não é fácil. Então, era nesse tema que a gente queria entrar agora. Corta para influência. Tudo bom. Eu queria que a gente falasse sobre isso, que você compartilhasse um pouco daquilo que você falou, porque foi muito forte, assim. Eu fui para casa muito impactada, assim, pensando muito sobre isso. Falei, cara, é exatamente isso, sabe? Como nós, cristãos, podemos nos levantar dentro das redes sociais. Vamos receber ataque? Tipo, eu falei para essa mulher, eu falei, cara, você acha mesmo que Deus ia te chamar para fazer algo que ia destruir sua família? Eu não consigo acreditar nisso, né? Eu sei que você vai receber um ataque, mas para destruir a sua família, porque você vai, tipo, compartilhar a sua família, você vai compartilhar os seus valores cristãos, você vai compartilhar quem você é. Eu não consigo crer nisso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem os ataques. Sim. É um assunto muito delicado, porque, na realidade, tudo hoje gira em torno do audiovisual, né? Porque em Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz que os olhos são as janelas da alma. Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Então, tipo assim, se eles são as janelas da tua alma, o que entra pelos teus olhos vai descer o teu coração. E um texto de Jeremias 9, 22, 23, diz que a morte subiu pelas janelas, desceu para o palácio, exterminando as crianças das ruas e os jovens das praças. Ou seja, a morte subiu pela janela. Onde é a janela? Desceu para o palácio. Onde é o palácio? Exterminou, matou a criança. Quem é a criança? Você. É a pureza, é a simplicidade, é a humildade. E o jovem, quem é o jovem? A força. Você fica fraco,
Você perde a simplicidade, você perde a pureza. Por quê? Porque você está vendo e ouvindo. O audiovisual está atacando você. O que você está vendo está contaminando, está descendo para o palácio, para o centro das suas emoções, está exterminando a pureza e a simplicidade que havia em você. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo não ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu estou escutando? O que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? Nós, como influenciadores, o que nós estamos produzindo de conteúdo para essa geração? Entendeu? Porque a morte está entrando pelas janelas. Entendeu? A morte está entrando pelas janelas aqui, ó. O acesso aqui é ilimitado. E isso está contaminando, está destruindo, está matando essa geração, sabe, de jovens, de adolescentes, de crianças, né? E hoje em dia se dá um iPad muito cedo para uma criança, né? E a criança não tem nem capacidade ainda cognitiva de lidar com aquilo, mas ela já está acelerando a mente, né? A síndrome do pensamento acelerado vem já dessa tecnologia exacerbada, né? Entregada, que estão entregando para as crianças assim, de mão beijada. Então, a morte está no audiovisual. Como também a vida está no audiovisual. Também. A cura está nos olhos. Felipe disse para Natanael, Natanael, vem ver. Cara, eu achei, eu encontrei, eu vi. Ele é lá de Nazaré. Não, cara, Nazaré não vem nada bom dali. Vem ver, cara. Vem olhar para ele. Vem contemplar o que eu contemplei. Você já prestou atenção que Jesus cura a ansiedade mandando olhar para passarinho? É pássaroterapia que chama? Gente, Jesus cura a ansiedade. Você que, né? Glória a Deus pelos psicólogos, né? Psiquiatras. Mas faz quanto tempo que você não vai contemplar? Esses dias eu estava ali na frente do mar. Acordei hoje de manhã e filmei o nascer do sol. Quando eu acordei, eu disse, nossa, o sol vai nascer. Eu corri e fui botar, né, uma adoração e ver o sol nascer. Faz quanto tempo que você não vê o sol nascer? Faz quanto tempo você não vê o sol se pôr? Você não para ouvir o canto dos pássaros? Faz quanto tempo você não olha para uma árvore, para a beleza, para o céu? A gente está tão voltando para o ativismo, né? O ativismo nos rouba da contemplação. Você sabia, Aimee, que o maior número de ateus está nas grandes metrópoles? Sabia disso, Bianca? O maior número de ateus está nas grandes metrópoles. Por quê? Porque ali eles contemplam a criação do homem. É difícil ver um matuto ateu. Um matuto, sabe o que é um matuto? A criação se revela. O homem da roça. É difícil ver um homem da roça ateu, porque ele tá vendo todo dia, cara. Ele tá vendo a criação, ele tá vendo a glória de Deus. Ele tá plantando a sementezinha ali, vendo aquele, cara, ele olha aquele, não pode isso aqui, cara. Um negocinho desse tamanho dá uma árvore gigante dessa. Ele tá contemplando, ele tá pegando na terra. Ele tá vendo, ele tá, sabe, vendo o que Deus criou e o que Deus continua criando. Então o chamado é para contemplação. Eu acredito que o audiovisual, Deus vai levantar uma geração de influências que vão trazer filmes, sabe? Minisséries, que vão trazer... Eu assisti outro dia, cara, Casa de Davi, né? Nossa, eu House of também. David. Ai, chorei tanto. Muito, entendeu? Bem feito, né? Uma coisa, sabe? Então que Sim. não só produções, né? Eu tava falando com o meu amigo, o Alex Passos, que é um produtor, que não é apenas fazer filmes evangélicos, filmes bíblicos, mas filmes com princípios, entendeu? E hoje em dia todo filme tem todo tipo de divórcio, caos, família destruída, entendeu? Vamos criar coisas, filmes, trazendo princípios de Deus. Coisas que vão curar. Quando as pessoas olharem para aquilo, ou escutarem aquilo, vão começar a serem curadas também. Então, eu acredito muito no poder disso. A morte subiu pela janela, mas a vida também pode entrar pelas janelas da alma das pessoas. Eu assistia um podcast que era do
um satanista, um ex-satanista, que ele tava falando que... Perguntaram pra ele de um cara que falava que era satanista na internet, inclusive ele morreu, esse cara, esse ex-satanista, mas ele falou que quando... Ele falou, aquele cara lá, ele nem é satanista, gente. Presta bem atenção. Quando o Satanás ele vai escolher alguém, ele escolhe alguém que seja alguém comprometido, organizado, que vai realmente fazer o que tem que ser feito. E, cara, aquele dia que esse cara falou isso, eu falei, meu Deus. Eu falei, então, o inferno, ele tá organizado. As pessoas, elas são diligentes no que elas estão fazendo ali. O mundo espiritual, ele é organizado, né? Totalmente. Eu falei, cara, por que existe tanta diligência dessas pessoas trabalhando pro inferno? E porque, assim, eu falo nós, porque eu me incluo nisso também, porque nós não somos diligentes naquilo que Deus colocou na nossa mão, sabe? Porque hoje a internet, ela é um poder, sabe? Às vezes as pessoas se apegam a números, mas eu sempre falo, cara, se tiver 50 pessoas te assistindo, coloca 50 pessoas dentro de uma sala. Sabe? Às vezes é uma palavra que você falou que realmente vai mudar a vida de alguém, que vai curar a vida daquela pessoa, porque é nas suas feridas que as outras pessoas são curadas, né? Eu sei que é difícil a gente, às vezes, expor as nossas feridas, né? Mas é a partir delas, é das nossas cicatrizes Muito que as pessoas vão importante. olhar e ser curadas. Tem uma música que tá ecoando no meu coração esses dias, que eu tô passando pelo momento difícil, mas eu tenho percebido que no momento de dor meu, de ferida, né, tem pessoas sendo curadas, né? Eu tô passando por uma situação de tratamento na saúde, mas nesse movimento eu tô vendo cura. Tô vendo pessoas se reposicionando. E eu vinha no carro, eu vinha do aeroporto, eu fui deixar o meu pastor no aeroporto, eu vinha cantando essa canção dentro do carro, que é do meu amigo Rodolfo Abrantes. Um beijo, Rodolfo, te amo. Ele canta: e das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, onde o Pai sonhou, né? Toda a terra cheia da sua glória. É verdade. Beijo, Rodolfo. Essa música marcou minha conversão. Então Pastor, é isso, no meio da dor, no meio da tua ferida, curando pessoas, né? Tipo assim, pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Então, não se feche na tua ferida. Não fique, sabe, olhando para sua ferida e, desculpa a expressão, mas lambendo feridas. Não. Pega essa dor e transforma em cura. Liberte outras pessoas. Faça desse momento, da sua experiência, testemunho para a glória do nome de Jesus. Eu tenho testemunhado isso. Pastor, você acha que o crente, o cristão, que ele não tá nas redes sociais, ele tá sendo omisso? Ele tá sendo desobediente por não estar pregando a palavra onde... Eu não gosto de generalizar. Uhum. Tem pessoas que não têm esse talento com rede social. E não tem, assim, tipo assim, a condição de fazer uma... Ele não tem essa facilidade, né? Eu não acredito numa omissão. Agora, se a pessoa usa bastante a rede social e não usa para a glória de Deus, ela está sendo omissa. Se a pessoa realmente tem esse lugar e ela realmente não usa de maneira nenhuma para a glória de Deus, ela realmente está sendo omissa. Mas eu conheço pessoas que não sabem nem pegar no iPhone, né? Então não posso generalizar. Mas eu acredito sim que é uma ferramenta que dá pra poderosa. ser muito intencional hoje em dia, né? Eu acredito que todos podem participar de alguma maneira, né? Em algum nível, mas a omissão vem mais daqueles que têm a maior condição. A quem muito é dado, muito será exigido. Então, quem tem a condição de falar e não fala, realmente vai pecar por omissão. E Tiago, escrevendo, né, no capítulo 4, ele diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Mas eu acho que também rola um medo das pessoas, assim. Porque... Orgulho, né? Medo / orgulho de não se expor Não é nem isso. Exato. É aquilo... É orgulho, tá, é o vocês medo da podem rejeição. falar se vocês acharem que tá errado. Mas eu acho que é exatamente aquilo. Tipo, às vezes, eu vejo que a gente fica muito preso dentro das nossas vidas. Então, a gente nunca vai ter tempo para poder fluir para o outro. Porque eu tô muito ocupado com a minha vida. Então, eu não vou ter tempo de ir lá produzir um conteúdo. Eu não vou abrir mão de ir na minha igreja, de ir na minha célula, de
de estar com os meus amigos, de estar com a minha família, de estar fazendo, de estar trabalhando, de estar... Porque isso vai me demandar um tempo a mais, eu vou ter que estudar, vou ter que ir atrás. Tipo, eu não vou demandar esse tempo, além de que... às vezes as pessoas não se sentem preparadas. Tipo, não, eu sou novo na fé, ou eu não tenho conhecimento suficiente. Como que eu vou falar de Deus, sendo que eu não sei um versículo bíblico, eu não sei nada? E aí você entra naquele lugar de tipo, cara... Eu te entendo, Aimee, porém, fale no nível que você está. Por exemplo, eu tenho uma amiga, Adriana Santana. Um beijo, Adriana, Deus te abençoe. Que a Adriana fez o quê? Live de oração. Entendeu? Eu conheço várias pessoas que foram alcançadas pela Adriana numa live de oração. Ela não fala de teologia, ela não fala de assuntos polêmicos, ela ora. Do jeito dela. That's it. Acabou. Entendeu? Centenas de pessoas sendo alcançadas, cara. Não, a Aimee fez um grupo de jejum esses dias e tinham pessoas perguntando o que é jejum. Às vezes a gente supõe que as pessoas sabem, mas as pessoas não sabem. Então, na medida que mas isso. Quase não consegui terminar, mas isso foi benção. Mas você tá entendendo? Por exemplo, eu tiro o chapéu para pessoas como a Adriana, como você, pessoas que têm a coragem, né, de se expor. Porque, querendo ou não, é uma exposição. Hoje em dia, as pessoas, né, ficam criticando, tudo é crítica, tudo é... E vocês estão ali dando a cara a tapa, falando do amor de Jesus, fazem o seu trabalho, lançam o que tem que lançar, fazem o que tem que fazer, mas também fala do amor de Jesus, porque tem alguém ali que vai ser alcançado. Então, eu acredito que isso é importante. Eu tive um cuidado, assim, quando Deus me deu um chamado mesmo, assim, Deus um dia falou pra mim, filha, ou você tá comigo, ou você não tá comigo. E se você estiver comigo e você for falar de mim, a sua vida tem que professar isso. E aí eu vivia, tipo, num relacionamento que eu morava com a pessoa, eu sabia que tinha algumas coisas ali na minha vida que não estavam de acordo com a palavra, e eu, tipo, fui abandonando essas coisas pra eu viver isso, porque eu quis ter esse cuidado com o meu testemunho ali naquele momento, né? Mas, por um tempo, eu não falei justamente porque eu ficava pensando nisso. Eu falei, cara, mas o que eu vou falar? Eu vou confessar aqui. Quando eu fiz o grupo do jejum, eu falei, Deus, o que eu tenho? Tipo assim, eu sei que eu tenho o Senhor e tudo mais, mas eu tô nesse nível, tipo, quando eu vi as pessoas perguntando lá no grupo coisas tão básicas, eu falava, cara, será que eu tenho alguma coisa pra, tipo, fluir de mim? E foi uma bênção, né? E Deus depois falou assim, tipo, filha, não é você, sou eu através de você. Amém. Né? Então, por mais que às vezes você tá aí, você tem poucas coisas para compartilhar, eu falo assim, que você sangrar num mar de tubarão é complicado. Às vezes, você sangrar uma ferida para as pessoas que você não tá curada, algo que você não vive, realmente é complicado. Mas assim, às vezes uma pequena coisa que você vai compartilhar vai realmente salvar a vida daquelas pessoas, no nível de conhecimento que você tem. Até mesmo porque isso vai atacar o inferno, isso vai atacar também os falsos profetas, que hoje tem muito também dentro das redes sociais, o que acaba confundindo as pessoas, principalmente quem às vezes está muito sedento ali de Deus, e não conhece Deus, conhece esse Deus que é um Deus de barganha, que é um Deus que você vai lá, faz voto, faz não sei o quê. As pessoas entram nesse lugar e sedentas, desesperadas. Eu falo isso, gente, porque quando eu me divorciei, a primeira coisa que eu fiz é procurar desesperadamente informação para saber o que eu poderia fazer naquela situação. Tipo, eu ligava para vários pastores, para várias pessoas, porque, tipo, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia o que procurar. Então, eu ia em vídeos de YouTube de mulheres que já tinham se divorciado, em pastores que já tinham falado alguma coisa, eu ia assistir vídeo no YouTube, eu ia na palavra, eu lia a Bíblia, eu tentava entender como que Deus falava. E, assim, esse momento de desespero, parece que você tá meio que se afogando, né? Então, você quer se apoiar em qualquer coisa que você achar ali naquele momento. Esse é um perigo. E esse é um perigo, mas por isso que eu acho que quanto mais nós nos levantarmos no audiovisual, mais essas pessoas, nesse momento que elas estiverem se debatendo, elas vão conseguir... É óbvio, cara, eu fui abençoada por Deus, porque, assim, graças a Deus, ele me conduziu em todo o processo, né? Mas se tivessem mais pessoas levantadas, talvez com mais acesso a pessoas que carregam um evangelho verdadeiro, eu tenho certeza, assim, que a gente já conseguiria ter mudado muita coisa. Mas esse problema, tem uma frase de Martin Luther King, que é muito famosa, que quando ele fala, o pior não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? O silêncio dos bons é mais prejudicante do que o grito dos maus. Então, enquanto nós estamos nos calando, né, o inferno está avançando.
né? Influencers aí de todo tipo estão aí no audiovisual mandando conteúdo. Essa E semana aí- a gente tava conversando com a Gabi, né? Falando, amiga, posta você ensinando as crianças a Bíblia. Porque às vezes uma mãe tá ali que nunca leu a Bíblia pro seu filho, ou então que faz meses que não lê, fala, preciso fazer isso, porque Não, a irmã postou outro conhece dia, você. lendo, ela leu o meu livro inteiro pro filho, né? E postou, foi postando ali, isso foi incentivando. Coisa simples. E hoje eu me emocionei, porque uma irmã postou, a criança lendo o livro também, né? Em voz alta pros irmãos. Sim. Às vezes você preparando a mesa da sua casa, uma mesa com excelência, a pessoa fala, meu Deus, essa mesa aqui de casa tá meio ruim, deixa eu dar uma caprichada mais. Às vezes você tendo um tempo com o seu marido, posta. Princípio, às vezes não é, né? Se você tem dificuldade, mas posta os princípios por trás de uma vida, né? Que Eu acredito agrada nisso. a Deus. O audiovisual é realmente trazer para as pessoas uma realidade, porque às vezes a gente só posta a maquiagem, só posta coisa muito bem arrumada, muito bem feita, mas postar o dia a dia, postar a simplicidade, postar coisas que a pessoa vê ali, nossa, isso é possível, né? Porque às vezes os homens postam coisas que a gente olha assim e diz, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível, né? É uma espiritualidade, uau, que coisa. Não, vamos postar coisas simples, práticas, né? Tem gente precisando do leite Porque o espiritual. evangelho é simples, né? O evangelho é simples, Jesus é simples. Então vamos não simplificar o evangelho, porque ele já é simples, mas vamos trazer um evangelho genuíno, verdadeiro, né? Acessível às pessoas através do audiovisual, através das redes sociais, que as pessoas possam olhar e dizer, nossa, é isso? Nossa, eu pensava que era diferente, eu pensava que eu tinha que ser doido que nem aquele ali, que tinha que ser... Não, gente, é assim. É assim que se faz. Como que as pessoas vão saber? Como ouvirão se não há quem pregue? É verdade. Por isso que eu acho que... Eu postei aquele Reels do jejum, e aí muita gente comentou coisa boa e tal, mas aí teve alguns comentários, tipo, heresia, herege, você vai ensinar as pessoas coisa errada, falando contra a Bíblia. E aí eu não me ofendo com essas coisas, total. Tipo, eu sei que o que importa é o que Deus pensa sobre mim. Se ele em algum momento falar, tipo, filha, você tá sendo herege, eu sei que eu vou reportar ele, eu sei a quem eu respondo. Mas aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, tipo, se postassem um vídeo e recebessem esse tipo de comentário, parariam ali. Tipo, colocaria em xeque toda a fé da pessoa, né? Tipo, meu Deus, será que eu tô ensinando as pessoas errado? Será que eu não deveria fazer isso? Será que eu tô cometendo uma heresia? E, cara, só que no meio de ali 220 comentários, 5 eram ruins. Só que às vezes a gente foca só nos 5. E Isso. esquece os 200 que estavam lá, 200 pessoas que foram abençoadas, que foram edificadas por um vídeo simples, sabe? Eu falo que os melhores conteúdos vêm de Deus, é aquele que você sente no seu coração, é igual quando você tá fluindo em Deus ali mesmo. Cara, essa semana uma pessoa perguntou pra mim, como assim você tá falando que Deus falou com você? Mas como que Deus fala com você? Tipo assim, como As que pessoas é estão isso? sedentas, a criação tá ansiando a manifestação, né? Ele fala, cara, eu não sei te explicar como ele fala, mas eu sinto aquilo e quando eu falo, tipo, Deus me confirma. Vem na minha mente aquilo, eu sei que não vem de mim. Só que aí a pessoa falou, nossa, Deus nunca falou assim comigo. Eu falei, cara, Deus fala o tempo todo, de tantas formas. Só que tá todo mundo sedento por isso, tá todo mundo buscando isso. E Deus é tão simples, mas ao mesmo tempo, ele é um Deus. Eu falei isso hoje. Eu falei, cara, Deus, ele é. Eu já falei isso com Deus. Deus, por que você decidiu ser invisível, né? Você não podia, tipo, ser visível? Ter o teu trono, todo mundo vê ali, pá. Seria mais fácil, né? Eu falei, aí a gente tem que ficar lutando com essa galera aqui, com os demônios, tudo invisível também. Eu falei, Fica cara, mais, o game fica mais complicado, caraca, né? essa galera tá me vendo, não tô vendo elas, tem que lutar contra eles, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que ele é um Deus invisível, porque ele é um espírito, ele é um Deus tão presente, ele fala tanto. Só que as pessoas perecem por falta de conhecimento porque elas não conseguem ver. Só que eu também, por muito tempo, não consegui ver, sabe? Por muito tempo, eu Jesus falou o seguinte, bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Foi o que eu falei, nos 2 discípulos lá, ele apareceu, e quando eles enxergaram, quando eles entenderam, ele desapareceu. Por quê? A fé é a certeza do que não se vê. Yeah. Então, se Deus tivesse a amostra, não seria necessário fé, porque a fé não vê. A fé sabe, a fé crê. Então, bem-aventurado é quem não viu, mas creu. Um dia,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aqueles que creram, que o viram pelos olhos da fé, o verão assim como ele é. O verão assim como ele é. Então nós estamos numa jornada de fé, numa jornada, sabe, de crescimento espiritual. Então nós precisamos entender que a fé, ela é a certeza, a convicção. Então, convicção é o que te sustenta no propósito. Convicção, ninguém tira um homem ou uma mulher, sabe, do lugar do propósito se ela tem convicção. Eu já estou 27 anos nessa caminhada. Quantas vezes tentaram me tirar? Calúnia, difamação, mentira, perseguição. Mas nada vai me roubar desse lugar, porque eu tenho uma convicção de quem eu sou e para onde eu vou. Esse é o grande problema. A crise de identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo. Então, existe uma necessidade hoje de um batismo de identidade. As pessoas precisam saber quem elas são. Elas não sabem, quem eu sou? Eu sou uma criatura, eu sou alguém que está fazendo alguma coisa para evoluir. Quem que eu sou? Eu sou a imagem de Deus. Eu fui criado antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que eu fui eleito nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em amor. Então, antes de Deus criar o mundo, ele me criou. Eu fui criado antes do mundo, em Deus. Então, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Então, a minha origem... Onde é a minha origem? É o ventre da minha mãe? Não. A minha origem é o ventre do meu pai. A minha origem é Deus. Na realidade, tem pessoas que foram rejeitadas no ventre. Mas você foi desejada no ventre de Deus, no coração de Deus. Então, não importa como você chegou na terra, quem te abandonou, importa quem está contigo. Importa quem é fiel na tua vida. Então, hoje, as pessoas precisam entender isso. E essa não é a artimanha que eu quero falar, ou essa estratégia, obrigado, essa estratégia que é a internet, que é o audiovisual, né, faz com que os influencers que conhecem Jesus possam expressar o amor dele, para que as pessoas possam enxergar Jesus com os olhos da fé. E eu creio que vai haver um grande mover nas mídias, um grande avivamento nas mídias, de internet, de televisão. Hoje nós estamos vendo aí televisão chamando homens de Deus já para falar. Eu acredito que vai haver um grande movimento na mídia, um grande avivamento de entendimento. As pessoas vão começar a ver a glória de Deus pelo audiovisual. Amém. Amen. Pastor, muito obrigada. A gente vai ter que, infelizmente, terminar, porque a gente já está extrapolando. Daqui a pouco você não encontra hotel. Obrigada pelo seu chamado, né? Obrigada por ter olhado para nós, um podcast que está começando. Um podcast que não tem muita visualização, mas eu creio que o senhor viu... Né? Mas eu sei que você viu um propósito nisso. Você poderia não ter dado qualquer desculpa, mas você tá aqui, você ficou mais um dia longe da sua casa, que eu sei que é muito importante para você. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? E a gente se sentiu muito honrada, muito feliz mesmo, que o Senhor te recompense das formas que Ele sabe que você precisa. E que essa mensagem chegue, né, a todos que precisam. Por favor, você quer falar alguma coisa para concluir? Quero. Na realidade, o prazer é meu. Vocês, por favor, não se achem pequenos, né? Não se achem, um podcast pequeno. Pequeno, eu sei quem é pequeno, né? Pequeno é o diabo. Então, não tem nada de pequeno aqui, né? A partir do momento que 2 ou 3 estão presentes em nome de Jesus, ele está ali. Então, isso já se tornou grande. Então, que vocês permaneçam, que vocês continuem, né, no propósito, né? No propósito que é o nome desse podcast. Então, que vocês permaneçam no propósito eterno. Esse é o grande segredo. Não corram atrás do propósito de vocês. Se alinhem com o propósito eterno de Deus. Então, Deus tem um propósito eterno. Se você quiser, você pode ser parte dele. Amém. O que mais nos rouba do propósito eterno é o nosso propósito pessoal. Então, que vocês permaneçam no propósito, né? E que esse podcast possa tocar centenas, milhares
milhões de pessoas. Amém. Que vocês possam realmente ser canal de bênção, né? Na vida de muitos. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, né? Na realidade, não é um sacrifício. Sacrifício na realidade, sacrifício é quando a pessoa desobedece. Andar na obediência não é sacrifício, é prazer, né? Na realidade, a pessoa, quando está fazendo o que Deus chamou ela para fazer, ela é renovada. Então, eu tenho sido renovado fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então, se quiser falar aqui mais 4 horas, eu vou falar. É de Jesus, é do reino de Deus. 4, 5, 6, 10 horas eu estou disponível. Porque eu nasci para isso. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Não é meu business. Isso não é meu ganha-pão, né? Isso aqui é o meu chamado, é o meu propósito de vida. Falar do amor de Deus. Então, é um prazer para mim. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, né? Que vocês sejam realmente cheios do Espírito Santo. Amém. E continuem falando do amor de Jesus para essa geração e sendo realmente canais através do audiovisual. Que as pessoas que assistirem esse podcast possam ser curadas, transformadas, restauradas. Amém. Você que está em casa aí, deprimido, cansado, sobrecarregado, Deus tem um propósito na tua vida. Amém. Deus tem algo poderoso para fazer através de você. Levanta daí. Deus tem algo grande para fazer em você e através de você. E eu profetizo um tempo novo sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Toda depressão, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que tem roubado você do propósito eterno de Deus, caia por terra. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você conheça o coração do Pai. Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele te ama. Um grande abraço e Deus te abençoe. Amém. Amém. Queria te dar um presente da Brothers. Aê! Na Flórida. Aí sim, hein? Você já usa Brothers? Eu sempre vejo Uso você nos direto, stories. Eu falo, direto. tá usando. E assim, além de tudo, é o melhor, né, barbeiro aqui do sul da Flórida. Ah, o mais bonito também, Passei lá, não, mais bonito eu não sei, né? Passei lá antes de vir pra cá, né? Então, o Caizão, um beijo, Caio, Deus te abençoe. Um beijo, amor. Amém, muito aí, obrigada, se você assistiu pastor. esse podcast, se você gostou, se você lembrou de alguém, por favor, curte, comenta, compartilha, para que as pessoas possam ver. Se você for nos cancelar, tá tudo bem também, a gente já tá, né? Como diz o pastor Rafael, quem foi crucificado com Cristo não se ofende, porque corpo morto tá morto, ué. Vai se ofender com o quê? E, cara, ela decora tudo. Pergunta pra ela o que ela tomou de café da manhã hoje. Ela não lembra. Mas o que você falou 3 anos atrás, ela lembra. Parece que eu tava estudando, mas foram sementes. Por isso que eu tô muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada também a Master Touch, nosso patrocinador com esse espaço maravilhoso. Sim. E é isso, gente. Deixem suas perguntas aqui embaixo. Vocês querem que o pastor Rafael venha de novo? Ele tá sempre aqui, hein? Ele tá sempre aqui, ele vai vir de novo. Eu já falei o tema que vocês querem. Ele Posta vai vir aqui, de novo. ó. Quero ver o pastor Samuel. Pastor Samuel, pastor Dag. Vem aqui dar oi pra galera no nosso podcast aqui, aparece aqui. A cara deles. Ah lá. Querida, aparece aqui. Vem. Ele tá vermelho, olha. Ele já tá pastor, ele já tá Levanta, vermelho. Dagliane. Dagliane. Vem aqui, abraça Vem sua ovelha favorita. A ovelha favorita. A gente tem que fazer um podcast agora com os 3 juntos. Eu sou a ovelha favorita. Sou eu. Gente, ó. Absorve, mas eu já comi muito quilo de sal, hein? Você veio aqui na época da sofrência. Você tem que vir de novo Não, agora. eu tenho que vir quando meus cachos estiverem maiores. Você veio aqui na época da sofrência. Ai, gente. Obrigada, Então é isso. pastor. Obrigada, galera. Beijo. Fomos.